7h22. Olha só, estamos no período de férias escolares e as crianças estão em casa e os pais estão ficando doidos. Mas, e para os pais que têm guarda compartilhada dos filhos, como fica a divisão do tempo e também dos horários? É uma pergunta que muita gente faz. Aí o Simon Cavalcante, ele conversou com uma advogada para trazer essa resposta que eu fiz e outras também. Agora, aqui ó, no Correio Manhã. Nesse período de férias escolares, para aqueles genitores que têm a guarda compartilhada dos filhos, pode ficar com a dúvida, né, como é que fica essa situação no período de recesso escolar, principalmente aqueles casais que são recém-separados, que ainda não se depararam com essa situação. Para esclarecer o que é que diz a legislação, eu vou conversar agora com a doutora Larissa Raulino, ela que é especialista em direito de família. Doutora Larissa, bom, a gente sabe que tem uma lei que trata especificamente, né, da guarda compartilhada, mas ela prevê essa situação das férias escolares? O que é que diz, então? Sobre as férias escolares, não há na lei nenhuma determinação específica sobre como ficará a convivência com as crianças durante esse período. Então, o ideal é que o casal, no momento do divórcio, eles conversem, decidam como vai ser a definição desses dias e aí no divórcio, na decisão que homologar o divórcio, já vai ficar determinada essa situação das férias, certo? Agora, havendo conflito em relação a isso, aí vai depender de uma sentença do juiz para dizer como vai ficar a divisão desses dias da convivência da criança entre o casal. O ideal é que a criança conviva com ambos, certo? Da melhor maneira possível. E de acordo com o que for de melhor interesse para a criança. Por exemplo, se durante o ano ela convive menos com um dos genitores, o ideal é que nas férias ela passe mais tempo com esse genitor. Lembrando também que durante o ano há 2 períodos, né, de férias escolares, que é no meio do ano e no início do ano, final e início do ano. Então, o casal ele pode dividir da forma que for mais conveniente para ambos essas 2 férias escolares da criança, certo? Se a criança, por exemplo, ela convive integralmente com os dois de forma igualitária, então que esse período também seja dividido da mesma maneira, semanas alternadas ou quinzenas alternadas ou até férias alternadas, mas que prevaleça sempre o que for melhor para a criança. Doutora Larissa, a senhora falou aí que essa questão das férias já podem ter sido definidas, né, quando foi organizada essa guarda compartilhada. Mas se por acaso, né, um dos genitores quer ter umas férias, por exemplo, viajar por um período maior com a criança, ou seja, que extrapola esse período. E aí, ou seja, é importante que ele tenha diálogo com outro genitor, ou seja, para entender que mesmo fugindo daquela regra que foi estabelecida com o juiz, né, mas que é uma situação atípica, até para o bem da criança de poder viajar, ou seja, é importante que tenha sempre esse diálogo. Sim, sim. Foi estipulado um período de convivência durante as férias e aí por alguma eventualidade vai ter que ser modificado esses dias. Então, os pais eles podem sim em conjunto conversar, esclarecer, entrar em acordo e fazer essa modificação. Se necessário, a pessoa pode, através de um advogado, pedir a regulamentação deste novo acordo que está sendo celebrado, certo? Caso uma das partes se negue, principalmente, sim, vai ser necessário uma decisão da justiça para definir o que vai ser melhor para a criança. Mas se as partes elas conversarem, entrarem em acordo, não. Em relação à viagem, por exemplo, viagens dentro do país, elas não necessitam de uma autorização do genitor se a criança estiver acompanhada de apenas um genitor. Já para viagens para o exterior, não. Viagens para o exterior é necessário a autorização de ambos os genitores ou a presença de ambos os genitores. Então, nesse caso, é mais do que necessário que as partes conversem para que se chegue a essa autorização e não sendo dada de forma voluntária, a pessoa também tem que buscar a justiça para que um juiz autorize essa viagem da criança. Doutora Larissa, se for uma viagem aqui dentro do país, né? E aí que for extrapolar esse período em que aquele genitor tem direito de ficar com a criança, e se ele não comunicar, o que é que isso pode acontecer? É uma situação bastante grave, né? Deve-se respeitar sempre o que foi definido em relação à guarda. Então, não havendo esse respeito e a parte não sendo comunicada, então o genitor que ele está sendo privado da convivência do seu filho ou da sua filha, ele pode buscar um advogado ou a Defensoria Pública para pedir na justiça que um juiz determine o retorno da criança ao seu convívio.
Certo, doutora Larissa, muito obrigado por conversar aqui com a gente. Tá aí, né? Ou seja, resumindo a nossa conversa aqui, a lei não trata especificamente sobre o período escolar, mas o ideal é que tenha um diálogo, né, entre os genitores, não havendo a justiça, né, tem que ser acionada, mas o que a gente sempre aconselha é isso, né, que tem esse diálogo entre os genitores, afinal a gente está falando de um período de férias escolares, de diversão, né, e as crianças não devem se deparar com esse tipo de situação de guerra entre os pais, né, tentando aí nessa disputa por férias, né? Então fica aí essas orientações que a gente traz para vocês. Muito bem, Simon, obrigado, viu? São 7h20.